Glória a Deus. Abram as suas Bíblias comigo, Isaías, capítulo de número 10. Eu vou ler o versículo de número 27. Eu estou sentindo o mover de Deus no meu coração e creio que Deus fala como Ele quer, aonde Ele quer, mas principalmente com quem quer ouvir. E eu estou seguro de que Deus está fazendo algo grande entre nós. No capítulo 10 do livro de Isaías, nós temos no versículo 27, que eu vou tomar como base a meditação que eu quero ter com os irmãos. Diz o texto assim: e acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do seu ombro e o seu jugo do seu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Sente, por favor. É importante eu fazer uma observação que esse mesmo versículo, ele pode terminar que com o jugo será despedaçado por causa da gordura ou do azeite. Porque quando você busca o original, quando você vai ver como foi escrito, o que está sendo dito aqui é que haverá uma abundância de recursos e a escassez vai acabar. E a representatividade aqui da gordura ou do azeite, Deus está falando sobre um movimento que haverá dos céus para que a nação de Israel saia daquela dificuldade que vem vivendo com a opressão da Assíria. Porque nós, pregadores pentecostais, temos a tendência de sempre, ao pregar, trazer o conceito de unção, do poder, da graça, que é real, mas que ele tem que ser de uma maneira muito clara, discernida entre Velho e Novo Testamento, entre aquilo que é um poder de Deus e aquilo que é uma manifestação de Deus. Por quê? Isaías, como profeta messiânico, vai trazer, se você acompanhar e depois quiser estudar em casa, logo no capítulo 11, Isaías vai trazer sobre o reino do Messias, aqueles versículos que, se você puder abrir no capítulo 11, versículo 6, vai dizer: e morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito, se deitará, e o bezerro e o filho do leão, e a nédia, ovelha viverão juntos, e o menino pequeno os guiará, a vaca e a ursa pastarão juntas. Enfim, aqui você vai perceber mais uma vez, do capítulo 10 para o capítulo 11, que Isaías está profetizando sobre o reino do Messias, aonde Israel não seria mais escravizada pelas nações vizinhas, porém toda a Escritura ela traz uma direção profética, não só para a nação de Israel, mas também para a noiva do Cordeiro. E eu tenho dito aqui nesse altar que é muito importante nós dividirmos a maneira que Deus trata nas Escrituras de forma totalmente diferente quando Deus fala com Israel, a nação de Israel, o judeu, quem tem o sangue, quem é realmente judeu, porque nós temos hoje uns judeus de Araque por aí, que gosta de usar a roupa, todo o ofício do Antigo Testamento sacerdotal como Pentecoste. Então colocam uma roupa parecida, tem uns nomes que eu nem sei usar, o kippá é para orar, mas tem uns mantos que se coloca, mas são todas as orientações de Deus para a nação de Israel. Deus não fala com a igreja como fala para os judeus. Os judeus é o povo de Deus e nós somos povo de Deus. Só que são dois povos diferentes. Nós não temos nenhuma das práticas judaicas, como a circuncisão, como o guarda do sábado, posso lhe colocar aqui inúmeras práticas religiosas que é direcionada ao judaísmo, àqueles que são da nação de Israel.
nós, como igreja, nós oramos por Israel. Mas preste bem atenção, nós, igreja, a noiva do Cordeiro, oramos pela nação de Israel. E entre os judeus, há os chamados judeus messiânicos, aqueles que recebem Jesus como Salvador, e a partir de então, eles se tornam noiva, se tornam igreja, e já não são tratados exatamente como a nação. E nós temos que pensar também que Deus trata de forma diferente com o mundo, com os gentios, com aqueles que são chamados de ímpios, aqueles que não são crentes, não são judeus, que são idólatras, que são feiticeiros, que não têm nenhum tipo de fé. Esta gente, esse povo, Deus trata e fala de forma diferente. Então são 3 canais: Israel, os gentios e a igreja. Você e eu, a maioria que está aqui pelo menos, fazem parte da igreja, fazem parte daqueles que creem em Jesus como Senhor, que receberam Ele como Salvador, que batizaram nas águas, que receberam o Espírito Santo, que participam da ceia do corpo e do sangue do Cordeiro, e a partir desta sua fé e dessa prática real de descer as águas, de tomar a ceia, de frequentar cultos, de não praticar o que os ímpios praticam, mas se guardar em santidade, você tem alguns direitos espirituais. Primeiro, você se torna herdeiros das promessas de Abraão, porque você é enxertado na chamada oliveira verdadeira, que é a representatividade de Israel. Nós não fomos plantados como oliveira, mas nós fomos enxertados na oliveira. Eu não tenho tanto tempo para explicar isso de forma profunda, mas é mais ou menos uma árvore quando ela está grande, e o lavrador vai na árvore e corta aqui no tronco da árvore. A árvore ela é comprida aqui, aí tem um tronco, ele vai lá e corta, e pega uma outra planta e coloca ali e amarra, porque a árvore que vai pegar água lá de baixo, na raiz, vai subir e ela vai levar para as folhas desta árvore, e esta planta, esta coisa que está enxertada aí, vai se firmar naquele tronco e vai sair dali uma árvore ligada a outra árvore. Eu não sou muito botânico, não tenho muita experiência, mas é exatamente o que Jesus faz. Ele nos conecta na promessa, ele nos conecta na história de Israel. Através de Jesus, nós chegamos a Deus. Nós somos o povo de Deus, que para chegar diante de Deus, nós fazemos isso em nome de Jesus. Então, a explicação mais simples e mais clara é quando você vai orar, você vai entender que Israel não fala de Jesus, porque Israel não crê que Jesus é Deus, não crê que Jesus é o Messias. A nação de Israel, o povo judeu, está aguardando o Messias. Eles dizem que o Messias vai chegar, mas eles creem no Messias como um rei, como um líder militar, como um líder político, que vai dar estrutura à nação terrena. Mas a igreja, nós, a noiva do Cordeiro, recebemos Jesus como Salvador. Então, quando o judeu vai orar, ele fala Jeová. Quando nós vamos orar, nós falamos, Senhor, em nome de Jesus, nós chegamos à tua presença. E eu quero trazer o texto profético que foi entregue a Israel para a noiva do Cordeiro. Se você puder abrir a Bíblia, no capítulo de número 10, talvez agora faça mais sentido para você. No capítulo 10 de Isaías, no versículo que nós lemos, versículo 27, você vai perceber quando está escrito, e acontecerá, diga comigo, acontecerá. Se você prestar atenção, isso é um ato profético, não está acontecendo, vai acontecer. Está Isaías dizendo, vai chegar o dia, você preste atenção no texto, e acontecerá naquele dia. O dia que cumprir essa profecia, lá na frente essa profecia vai se cumprir. E
Deus está falando o quê? Vai tirar a carga do ombro de vocês, a escravidão, a dominação, esse povo que oprime vocês, colocando impostos tão altos. A Assíria fazia isso. Vocês têm uma carga sobre vocês, mas acontecerá naquele dia que essa carga vai ser tirada. Vocês não terão mais que pagar tanto impostos. Vocês não terão que viver dessa forma. E ele vai dizer então, e acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do seu ombro, vírgula, e o jugo será despedaçado por causa da unção ou da gordura, por causa da abundância, por causa da fartura financeira que vai chegar. Vocês não vão precisar mais depender. Porque o que é o jugo? A maioria conhece o que é carga. Carga é um peso que põe nas costas. Se eu for carregar um saco de cimento, é uma carga que está nas minhas costas. Se eu for colocar qualquer peso e andar com ele, eu estou com uma carga. Agora, o jugo aqui representado eu não sei explicar diretamente para quem não conhece, mas eu vou usar o microfone aqui. Se eu pegar duas madeiras, como essa aqui é uma madeira e aqui é outra, e amarro as duas aqui, ela vai ficar como um V. Vocês conseguem perceber? Esse V, eu preciso achar um boi aqui, vou pôr você aqui. Ó, coloca aqui no boi, literalmente o boi, o animal, ou um cavalo, que vocês conhecem mais, coloca essas duas madeiras assim. Aí eu pego uma outra madeira e puxo ela aqui, ó, aqui. Essa madeira vai ficar aqui. E aqui eu pego mais duas. Então eu tenho duas forquilhas, uma aqui e uma madeira unindo as duas. Quando eu uno essas duas forquilhas, uma aqui e outra no meio, então eu ponho no cavalo uma, ponho no cavalo a outra, mas aqui falava de boi, para que você entenda. Por quê? Porque os bois, quando faziam força, eles fazem junto a força. Então, atrás tem uma carroça. Se o boi está debaixo de jugo, tem algumas coisas que você vai entender espiritualmente daqui a pouco, mas eu estou tratando dela de uma maneira original. Se o boi vai beber água, ele só pode beber se o outro abaixar a cabeça também. Por quê? Está debaixo de jugo. Ele tem uma coisa que ele prende no outro. Se ele vai comer, o outro também tem que comer, porque se o outro não baixar o pescoço, está vendo que ele está grudado aqui? E se ele vai andar e o outro não anda, como é que ele anda? Tem que andar os dois juntos, tem que parar os dois juntos, tem que beber os dois juntos, e assim sucessivamente. E Israel está preso a nações que subjugam, que eles dependem disso. E aqui a profecia está dizendo, acontecerá naquele dia que a carga, os tributos serão tirados do seu ombro e o jugo vai ser despedaçado. O que é despedaçado? Vai quebrar, vai arrebentar. E vocês vão viver em abundância. Vai ter tanto recurso financeiro que vocês não vão depender de nação nenhuma. Esta é a profecia para Israel, para a nação. Mas ela vem para você nesta noite. Porque em Jesus vai se cumprir a promessa que é feita para Israel na igreja, o Messias. Aleluia. E lá na cruz, quando Jesus é crucificado, que o seu sangue está sendo derramado, que ele está pendurado entre os céus e a terra, ele vai usar uma expressão, está consumado. Essa expressão de Jesus, ele está dizendo aos céus, à terra, que o preço foi pago, que a escravidão que está no povo, nos homens, agora não existe mais. Porque se havia um preço para ser pago, eu estou pagando. E ele diz ao Pai, está consumado. Naquele momento, irmãos, aleluia, Jesus vai libertar a raça humana do Satanás, vai libertar a raça humana da força espiritual do maligno,
vai libertar os homens do pecado, porque o sangue que está sendo derramado na cruz é o preço, vai remir. O que é remissão? Remissão, irmãos, é mais ou menos como você deve para um agiota, e o agiota pediu esse microfone: eu vou te emprestar R$10, mas eu vou levar o microfone. Quando você me pagar, eu devolvo os R$10. Se você não pagar, o microfone é meu. Não, mas o microfone vale 100. Não, mas eu te empresto se você der de garantia o microfone. Então eu estou só fazendo aqui uma suposição. Ele leva o agiota, o que emprestou o dinheiro, e aí se eu pagar os R$10, eu levo o microfone de volta, senão eu perco o microfone. E você e eu estávamos na mão do diabo, porque o pecado nos prendeu, e não havia dinheiro para pagar, nem dólar, nem euro, nem real. Só havia uma forma de resgatar o que estava lá, das mãos do diabo. Era o sacrifício de sangue inocente, de pureza, e não havia um sequer. E durante séculos, o homem foi preso, aprisionado pelo diabo, mas dos céus, o Cordeiro de Deus disse ao Pai que ele desceria, e ele daria a sua vida no lugar, no resgate de toda a humanidade. Por isso Satanás, no capítulo 4 do Evangelho de Mateus, quando o Espírito leva Jesus ao deserto, vai oferecer a Jesus, Satanás: eu te darei todos esses reinos, se prostrado me adorarem. Porque se Jesus ali peca, ele não é mais inocente. Mesmo ele morrendo na cruz, o seu sangue não seria puro. Mas Jesus viveu entre os homens, na condição de homem, foi tentado em todas as áreas, mas não cedeu à tentação. Jesus venceu o pecado e entregou a sua vida para resgatar. No capítulo de número 10, versículo 27, há uma profecia: e acontecerá que naquele dia a carga será tirada do teu ombro, e o jugo será tirado do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção, da autoridade, do poder de Deus. E a humanidade andava com um peso nos seus ombros. A humanidade andava oprimida, sem poder ser liberta. Porém, Jesus Cristo cumpriu todos os requisitos. E ele disse ao Pai: está consumado. E o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Eu sei que falar o óbvio para vocês, como eu tenho aqui um grande teólogo, falar para vocês que são obreiros, mas tem alguns novos convertidos que eu vou relembrar a vocês e aos demais. O véu do templo, irmãos, é como, está vendo essa madeira? Mas era um tecido muito grande, mais ou menos, possivelmente desse tamanho, e ali atrás, se eu abrir essa porta aqui, ó, hoje eu estou pregador, não estou? Se eu abrir essa porta aqui, ó, eu vou entrar aqui. Eu estou do outro lado, ó. Vocês não me veem, eu estou dentro do Santo dos Santos. Mas lá dentro, essa cortina, que é o véu do templo, separava todos. Ninguém poderia entrar ali. Só aquele que era considerado digno de entrar. E se alguém entrasse lá e tivesse pecado, ele era fulminado, porque esse lugar era um lugar chamado Santo dos Santos. Mas quando Jesus grita: está consumado, a cortina, o véu que faz a separação, rasga de cima a baixo, porque agora o ser humano vai poder entrar no Santo dos Santos
e falar diretamente com o seu Deus, e acontecerá que naquele dia a carga será tirada do teu ombro, e o jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Você está livre. Satanás não tem poder sobre a tua vida. Satanás não tem poder sobre os seus desejos. Você está liberto. Você não tem mais que pagar, porque Jesus pagou. Ele pagou. Ele nos remiu com o sangue que foi vertido. E Ele nos purificou. E agora, quando o pecador, quando uma pessoa comum, não é sacerdote, não é teólogo, ele recebe Jesus como Salvador, ele diz: eu te aceito. Tem alguém aqui que aceitou Jesus como Salvador? Levante a mão assim, só quem aceitou Jesus. Diga comigo: Jesus é o Senhor da minha vida. Jesus é o meu Salvador. Aleluia. Isso tem um peso no céu, irmãos, mas tem um peso no inferno também. Porque quando essa multidão grita: Jesus é o meu Senhor, Jesus é o meu Salvador, Satanás sabe que não tem poder sobre a tua vida, porque o sangue de Jesus está sobre a sua vida, e há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo justo. A grande arte do inferno não é poder. O diabo faz sinais, e se possível enganaria até os salvos. O diabo tem força na bruxaria, na idolatria. O diabo tem força no crime, na maldade. Mas o diabo não tem nenhuma força, nenhum poder sobre aqueles que estão perdoados, sobre aqueles que estão salvos, sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há demônio no inferno que pode tocar na tua vida, porque quando o diabo chega perto, ele vê o sangue do Cordeiro. Você não pertence mais a esse mundo. Aleluia. Aleluia. Enquanto a nação de Israel espera o Messias, nós já recebemos o Messias. E a profecia de Isaías 10, 27 vai acontecer um dia que a carga vai ser tirada do teu ombro, e Jesus vai levantar e dizer: vinde a mim, todos vós que estáis cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. A carga eu vou tirar. Eu falei uma verdade aqui que pode mudar o seu casamento. Eu falei uma verdade aqui que pode mudar todas as coisas humanas na sua vida. Qual é a verdade? E que você talvez deu glória e não prestou atenção. O diabo não tem poder sobre a sua vida. O diabo está derrotado. O diabo não tem como fazer nada, mas você tem medo do diabo. Se você vê alguém e fazer, você, misericórdia, o sangue de... Você tem medo. Se você acordar de noite, as luzes estiverem apagadas, e você ouvir um barulho, você arrepia inteirinho, fala: misericórdia, o sangue de Jesus tem poder. É verdade, a maioria de nós temos medo. Nós não entramos em cemitério. Se for de noite, sozinha, a senhora entra no cemitério? Sangue de Jesus tem poder. Você crê, mas mais ou menos. Eu creio, mas não vou abusar, né? Eu acredito, mas eu não vou brincar com isso. Você tem medo de macumba, você tem medo de feiticeiro, você tem medo de pai de santo. Por quê? Porque o diabo, diga comigo, o diabo é mestre na arte de enganar. O diabo não tem poder sobre a sua vida, mas ele consegue mexer na sua mente, colocar medo em você. Eu vou dar um exemplo que você nunca mais vai esquecer.
Se eu apagar todas as luzes aqui do templo e colocar um farol, cadê o Eric? Tem farol aí, Eric? Está em casa? Tem um farol. Se eu pôr um farol aqui, está tudo apagado, mas eu jogo uma luz só aqui no celular, o que vai ficar lá? Um negócio grandão, né? Um celular grandão. Não é isso? A sombra. Se eu pegar aqui na minha mão um passarinho desse tamanho e colocar luz nele, no escuro, e lá na parede vai ficar um pássaro grandão. Esse é o diabo. É só sombra. É grandão assim, mas é só a sombra. Mas dá medo. Você vê aquela sombra enorme e você se arrepia. Mas o diabo está derrotado. Ele perdeu. Uma criança expulsa demônio. Se ela estiver em Cristo, ela expulsa demônio. Você talvez não entenda o que eu vou te dizer. Mas o medo que você tem traz de volta tudo que Jesus te libertou. Ansiedade, angústia na alma. Você começa a orar para repreender o diabo, mas ele já está derrotado. Porque a profecia se cumpriu no Calvário. E a carga foi tirada do teu ombro. E o jugo foi despedaçado. O jugo não só foi tirado, ele foi despedaçado. Agora, eu tenho dificuldade como pregador de te convencer de que a sua luta não é contra o diabo, é contra a mentira do diabo. É a mentira dele que te faz ter medo. Porque você tem dentro do seu coração, já viu quem tem trauma, quem tem medo de altura, quem tem medo de barata? É um bichinho desse tamanho. Mas tem homem grande que grita quando vê uma barata. Então vamos deixar os homens que são machos, mas a irmã que sente um arrepio quando vê uma barata. Mas o que pode fazer uma barata? Não é que eu tenho nojo, é que você não entende emocionalmente, psicologicamente, aquilo te paralisa, ou não? Assim é o diabo. Você pisa e esmaga a barata, mas você não tem coragem de levantar o pé. Você tem nojo de pisar na barata. Você tem medo da barata. Assim é Satanás. Ele te enganou. E você não entende que você está liberto. Você não entende que a sua luta é contra a carne. É contra a sua natureza, a maldade do seu coração. A sua mentira, os seus desejos impuros. O que destrói você são pequenos pecados. E é isso que te limita a viver o melhor de Deus. Há uma profecia que foi entregue pelo Senhor a este setor de trabalho, que 2026 será o melhor ano da sua vida. Só que tudo parece que não vai dar certo. Mas o Senhor falou o ano, esse mês pode ter sido difícil, mas se você está cheio de confiança, mas mês que vem vai mudar. Porque você crê naquilo que Deus vai fazer. Abra sua Bíblia comigo, por favor. O mesmo Isaías, capítulo de número 1. Eu comecei falando isso no culto da virada. Se você ouvir, abre lá capítulo 1, versículo 1. Em cima tem aí o epígrafe, não vai dar para pôr na tela o epígrafe, mas olha o que é o epígrafe. Descrição dos pecados e do sofrimento do povo, com exortações e ameaças. No capítulo 1, Deus está dizendo ao povo, vocês são errados, vocês estão fazendo coisas ruins, vocês estão fazendo muita coisa que não presta no capítulo 1. E ele vai discorrer isso por todo o texto. Mas no versículo 19, põe na tela o 19, olha o que Deus vai dizer para essa nação que está sendo repreendida e ameaçada.
pelo próprio Deus: se quiserdes e obedecerdes, comerei o bem desta terra, comereis o melhor desta terra. A minha pergunta é: você quer? Mas diante de todas essas ameaças, Deus está fazendo uma promessa para Israel que eu tomo para mim. Se você quiser e você obedecer, você vai comer o melhor dessa terra. O que Deus está dizendo? Eu vou tirar os problemas, eu vou acabar com as dificuldades. Mas não haverá não, serão ações, serão oportunidades, será mudança de comportamento. Não basta ficar esperando. Você tem o direito que os anjos não têm. Você tem o direito do livre-arbítrio. Está contigo. Se vai mudar o seu casamento, você vai ser feliz no casamento. Quero ser feliz com esse infeliz que está morando comigo, esse cabeçudo, esse atribulado, mas é meu marido, esse peste. O que mais você vai dizer? Esse bonitão, cheiroso, esse servo de Deus. Mas a senhora decidiu, e a partir de agora a senhora vai dizer: eu preciso mudar, porque é fácil falar o que ele precisa mudar. O que eu vou fazer para melhorar as coisas aqui em casa? Segunda pergunta: o que eu vou melhorar na minha vida espiritual para que Deus me ajude? Porque se você continuar fazendo as mesmas coisas, como é que você vai ter resultado diferente? Então, muda o penteado, muda o cabelo, muda as roupas, emagrece uns 10 quilos, engorda um pouquinho, os mais magros. Tenta mudar a cara, mudar o jeito, mas você vai ter uma certeza: as coisas vão mudar. O meu casamento vai ser uma bênção. Eu vou ser feliz aqui dentro de casa. Você deseja, você profetiza e depois você começa a agir, porque você tem sobre você uma palavra. Mas você precisa querer mudar. E a pergunta que não quer calar: você quer mudar? Ontem eu estive orando, e eu estive orando por horas com Deus. As minhas pernas doíam, meu cotovelo doía, a cabeça. 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, orando. Nós estamos numa campanha de consagração. Mas você está fazendo alguma coisa? Sabe o que acontece? Nós queremos mudança. Nós cremos, mas não fazemos nada. Nem mesmo usamos a boca para repetir: esse ano é o melhor ano da minha vida. Esse ano Deus muda as coisas aqui em casa. Esse ano nós vamos viver o melhor. Esse ano Deus vai me dar condições de comer o melhor desta terra. Não importa o que está acontecendo, há um Deus que tem todo o poder nos céus e na terra. O nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. E você serve a Jesus, e Jesus vai entrar com providência. Se você crê, receba esta palavra para viver o melhor de Deus na tua vida. Aleluia. Aleluia. E acontecerá naquele dia que a carga será tirada do teu ombro, e o jugo será tirado do seu pescoço, e ele será despedaçado por causa da unção. Fique em pé, por favor. Eu falei contigo sobre Jesus e o sacrifício da cruz. Falei para você sobre o preço que foi pago para você ser liberto. Acabei com o diabo aqui pregando.
lhe provei que ele está derrotado. Também provei que você tem medo dele sem precisar. E te disse que há um trabalho, uma construção demoníaca para colocar medo no seu coração. E diante da palavra que foi pregada, meus companheiros, o que nós faremos? Dar glória a Deus, ouvir é muito bom. Mas o que nós faremos? Vamos orar mais. Vamos santificar as nossas vidas. Vamos limpar os nossos pensamentos. Nenhum ser humano tromba numa montanha. Você vai trombar com coisas pequenas e quase invisíveis. O pecado começa com pequenas coisas. Seus pensamentos estão sendo bombardeados pelo inferno. O diabo está te enganando, mas você está perdoado, você está liberto, você pertence a Jesus Cristo, e Ele te trouxe hoje aqui, para dizer que a carga foi tirada do teu ombro, o jugo foi tirado do teu pescoço, e você não vai andar mais com essas misérias. Abra a boca, por favor, e dê um glória a Deus. Aleluia, abra a boca e diga comigo, aleluia, 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 aleluia. A pureza do teu coração, a pureza das tuas emoções, a pureza das tuas palavras, a pureza dos teus pensamentos, é o que vai sustentar a tua vida com Cristo. Satanás está sujando a sua mente, Satanás está sujando os seus pensamentos, mas esta noite é uma noite de libertação. Gálatas capítulo 5, versículo 19, 20 e 21. As coisas que a natureza humana produzem são bem conhecidas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, divisões, facções, invejas, bebedeira, festa cheia de exageros e coisas parecidas. Eu os aviso agora, como já fiz antes: quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Não herdará o reino de Deus. Você precisa ser santo. Tem que ser santo as suas palavras. Os seus pensamentos têm que passar pela pureza. O Senhor te trouxe aqui para falar contigo. A carga foi tirada do teu ombro, o jugo foi tirado do teu pescoço. Você está liberto. Efésios capítulo 5, versículo 3, 4 e 5. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade. Não brinque com piadas. Não brinque com a sexualidade de quem é homossexual ou não é. Não mencione nas suas brincadeiras a impureza da imoralidade sexual. Você é um obreiro. Você foi separado por Deus. Sua vida tem que estar pura diante de Deus. Não tem como viver uma vida pela metade. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem qualquer tipo de impureza ou cobiça, pois isso não convém aos santos. A Bíblia diz também em Efésios 5 e 4, não haja obscenidade, conversa tola ou piadas indecentes, pois isso não convém.
Vocês estão brincando com o pecado. Vocês estão brincando com aquilo que é santo. Satanás está te enganando com pequenas coisas, mas o Senhor Jesus te trouxe nesta reunião para te libertar. Efésios capítulo 5, versículo 5. Vocês podem ter certeza disso. Nenhum imoral, impuro ou ganancioso que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Aleluia. Feche os seus olhos. Permita que o Senhor tire a carga do teu ombro. Permita que Jesus tire o jugo do seu pescoço. Feche os olhos e diga a Deus: Senhor, purifica os meus pensamentos. Purifica a minha boca. Purifica, Senhor. O sangue de Jesus tem poder. Colossenses capítulo 3, versículos 5, 6 e 7. Portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Faça morrer. Não é Deus que vai matar. É você que precisa lutar. O Senhor te trouxe aqui para te confrontar com a palavra. Faça morrer tudo que pertence a essa natureza humana. A vitória de Deus para essa igreja, mas o Senhor exige santidade. Me perdoe se você não gosta de uma pregação onde a palavra de Deus é citada, mas é isso que vai nos levar aos céus. Colossenses 3 e 5. Portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impurezas, paixões, desejos maus, avareza, que é a idolatria. Verso 6, e por causa dessas coisas que vem a ira de Deus. Verso 7 do capítulo 3 de Colossenses. Vocês também praticaram essas coisas no passado, quando viviam nelas. Feche os olhos, escute a voz do Espírito. Vocês praticaram essas coisas. Vocês praticaram isso no passado, quando vocês viviam neste mundo, mas o Senhor Jesus te tirou de lá. O Senhor Jesus te libertou. O Senhor Jesus tirou de você esses desejos imorais. A sua carga foi tirada do teu ombro. O jugo foi tirado do teu pescoço. Xarabacandaramash. Urabacandaramassuramas. Coisa boa é Bíblia, irmão. Essa imoralidade vai te matar. Você pode ter credencial, você pode ter título, mas a Deus ninguém engana. De Deus ninguém se esconde. Hoje Deus te confronta. Queres viver uma vida pura? Hoje é o dia de arrependimento. Acontecerá que naquele dia a carga será tirada do teu ombro e o jugo do seu pescoço. 1 Tessalonicenses 4, versículo 3, 4 e 5. Pois a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, que evitem a imoralidade sexual, que cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado por paixões de desejos, como os pagãos que não conhecem a Deus. Não brinque, por favor, meu companheiro, minha irmã, meu irmão. Santidade, santidade, santidade. Que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente irrepreensíveis.
Xarabacandaramasuramas. A carga foi tirada do teu ombro. Olhe para mim, abra os olhos. Escute-me. São os pequenos pecados que destruirão a tua salvação. As pequenas brigas, os pequenos palavrões, o ódio quase impensável. Eu mato ele, eu mato ela, eu não aguento mais. Dentro da sua alma não deve ter sujeira. Você pertence a Cristo. Você não pertence mais a esse mundo. O regimento deles não é o nosso. Nós somos a igreja do Senhor, a noiva do Cordeiro, as virgens puras, que ainda tem fogo aceso, porque tem azeite na nossa lamparina. Meu Deus, levante a mão direita. Levante a mão, por favor, tenha coragem. A carga foi tirada do teu ombro. A carga foi tirada. O jugo foi tirado. Grite bem alto: eu estou liberto. Eu estou livre. Eu estou perdoado. Solte um brado de glória a Deus e aleluia, porque Jesus nos libertou. Jesus nos transformou. Quem está aqui? Levante a voz, eu quero ouvir você adorando. Porque o perdão é agora, o perdão é agora. Jesus vai te renovar mais uma vez. Eu lhe disse que Jesus renovaria a crente aqui hoje. Eu sinto o fogo de Deus queimar aqui. Apocalipse capítulo 21, pode baixar sua mão dando glória. Apocalipse 21, verso 8. Mas os covardes, os incrédulos, os imorais, os assassinos, os que praticam imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos mentirosos terão a sua parte no lago de fogo que arde como enxofre, e esta é a segunda morte. Eu quero que você diga com muito temor: eu vou morar no céu. Aleluia. Jesus te resgatou. Jesus foi te buscar lá. Ele te amou antes de você amá-lo. Não permita que o diabo te engane. Não permita que os pequenos desejos da carne tire de você a alegria do Espírito Santo. Quem pode me ajudar intercedendo? Deus está quebrando cadeias. Deus está quebrando correntes. O Senhor colocou nos meus lábios uma quantidade de versículos para impactar vidas, porque é a palavra pregada que muda. Coisa boa! Naquele dia a sua carga será tirada do teu ombro, e o seu jugo do seu pescoço, e todo jugo será despedaçado. Eu preciso terminar. E Deus usa a minha boca para dizer a você
que Ele te dá mais uma oportunidade. Abra os olhos e olhe para mim. Vocês lembram do exemplo do jugo? O jugo é algo que está no pescoço do boi e do outro boi, amarrado por uma outra madeira, e um tem que ir aonde o outro vai. A imoralidade sexual não sai de você. Você muda de casa, você muda de trabalho, você muda de cidade, você muda de igreja, mas você está com um jugo no seu pescoço. Você era solteiro e estava debaixo de imoralidade sexual. Você casou, mas ainda não conseguiu se libertar, porque está um jugo te acompanhando. Onde você vai, essa desgraça vai com você. Pensamentos terríveis, desejos imundos. Você precisa entender que o sacrifício de Jesus foi para tirar a carga do teu ombro e para tirar o jugo do teu pescoço. E se você creu que ainda há homem de Deus na terra, hoje Jesus vai despedaçar esse jugo e você vai andar livre, né? Baixo. Olha para alguém com autoridade e diga: hoje você vai andar livre. Diga, pode dizer no nome de Jesus: hoje você vai andar livre. Se eu sou homem de Deus, vai cair por terra. O jugo vai ser despedaçado por causa da unção, 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 por causa da unção. Urabacandarabassurabash, urabacandarabassurabash. Tem muita gente. Radial, prepara um louvor, eu vou pedir para vir aqui ao altar. Só quem puder dobrar os joelhos. Venha dizendo: eu vou morar no céu, e dobra os joelhos aqui. Uma ação sua para que haja uma ação do Espírito. Saia do teu lugar e caia de joelhos aqui no altar. Se você está aqui no púlpito e quer dobrar os joelhos, dobre os joelhos, porque há um movimento do Espírito. Venha. É muita gente que precisa deste mover do Espírito. Sua mente vai ser limpa, seus pensamentos serão purificados. Ah, meu Deus! Toda opressão vai cair por terra. Todo pensamento imundo sai agora. Meu Deus! Sai do teu lugar, pelo amor de Deus, e dobra os seus joelhos. Você não está em pecado, você está em busca de unção. É isso que Deus está dizendo. Sai do teu lugar. O Senhor não vai te envergonhar, vai te honrar. Eu vejo uma multidão aqui de joelho e você não saiu do teu lugar. É de joelhos. Eu estou vendo o Eric aqui de joelho, um inocente, uma criança inocente. Se humilha diante do seu Deus de joelhos. Meu Deus, se liberte hoje de joelhos. A unção de Deus vai invadir a tua casa, a unção de Deus vai invadir a tua família, mas você precisa tomar uma decisão. Eu quero este poder na minha vida. Se você quer essa unção e esta graça, sai do teu lugar. Ai, amash. Que coisa boa, eu estou sentindo uma mudança radical. Quer dobrar o joelho onde você está? Dobra o joelho onde você está. Mas você não pode sair daqui sem sentir esse fogo. Satanás não tem poder sobre a tua vida. Ele é enganador, é mentiroso, ele está destruído. E você precisa dessa unção, você sabe disso. De joelhos na presença do Senhor. Xarabacandarabash. Só quem conhece aquilo que é espiritual para entender o que está acontecendo aqui. Vamos orar. Eterno Deus e eterno Pai,
No nome de Jesus Cristo, teu Filho, eu quero o batismo com o Espírito Santo, Senhor. Cura divina, Senhor, e curas emocionais. Que todo esse lugar, Senhor, seja tomado pela tua glória. Aqui no altar, Senhor, lá na galeria, em toda a nave da igreja, e se tiver alguém, Senhor, neste momento assistindo, que o teu poder possa invadir corações e vida. Aonde tem alguém, Senhor, que precisa, encha agora do teu Espírito Santo e traga, meu Deus, um novo tempo. Eu vou pedir na autoridade do nome de Jesus: tira a carga, tira o jugo do pescoço, despedaça o jugo pela tua unção, agora Jesus, em nome de Jesus, agora. Vamos louvar. Pode receber aqui. Pastores, alguém desce ali para pôr a mão sobre esse povo. Fique de joelhos, porque Deus vai completar a obra. Deus, em nome de Jesus. Senhor, que sou fraco, tentando acertar. Quem puder fechar os olhos, feche os olhos. Não sou como quero, nem como quem tu puder queres. Fechar os olhos, feche os olhos. Deus, eu bem sei. Crente, fecha os olhos para Deus te visitar. Ser puro e mais santo, meus pensamentos e atos mudar, mas às vezes eu sei e tu sabes, Senhor, não consigo te glorificar. Me ajuda, Senhor, me sustenta, Senhor, com a destra fiel, com a força do amor. Vem curar as feridas que existem no meu coração. Uma coisa eu posso saber, pelo que me fizeste na cruz, me aceitas assim como eu sou, ó amado e sublime Jesus. Reconheço que oro tão pouco, enquanto eu preciso contigo falar. Tenho gasto meu tempo envolvido no tempo que a vida me dá. Quando esqueço de ler a palavra, que é mais pura, tão mais doce que o mel, reconheço enquanto eu estou longe de ser o que queres que eu seja, meu Deus. Me ajuda, Senhor, me sustenta, Senhor, com a destra fiel, com a força do amor. Vem curar as feridas que existem no meu coração. Vem, Espírito Santo. Uma coisa eu posso saber, pelo que me fizeste na cruz, me aceitas assim como eu sou, ó amado e sublime Jesus. Que coisa linda! Que coisa linda! Oh glória! E canarabas! Glória a Deus! Fique em pé dando glória a Jesus! Que coisa linda! Glória de Deus! Isso! Abra a boca dando glória a Deus! E canarabas! Me ajuda, Senhor, me sustenta, Senhor, com a destra fiel, com a força do amor, vem curar as feridas que existem no meu coração. Santidade ao Senhor. Uma coisa eu posso saber, santidade ao Senhor, pelo que me fizeste na cruz,
me aceitas assim como eu sou, ó amado e sublime Jesus. Oh, aleluia. Quem tem um glória a Deus, dá um glória a Deus. Fique em pé, quem sentou, fique em pé, nós vamos terminar. Fique aonde você está, não se mexa. Nem para a direita, nem para a esquerda, um movimento do Espírito Santo. Oh, como é gostoso ser ministrado, como é bom ouvir palavra. Pastor Reinaldo Romualdo, esse tipo de mensagem tira o povo do culto, não? O povo, porque eles não estão mais pregando contra o pecado. Mas nós somos da breia, né? Nós vamos continuar falando contra o pecado. Pega o microfone daquele menino lá para você cantar uma canção para nós ir embora. Eu quero perguntar se tem alguém que quer aceitar Jesus como Salvador. Quer voltar para Jesus hoje. Se quiser, é só fazer assim. Tem alguém que quer reconciliar hoje? Eu vou orar e nós vamos terminar cantando. Mas eu queria repetir com todos vocês o versículo de número 3 do livro de Isaías, capítulo 6 e 3 de Isaías. Diga comigo: e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Diga de novo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Uramandarabás, Sharabacandarabás, Uramandarabás, Urabacandarabás. Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Além do universo, mas para te ajudar, sempre está bem perto, os montes e vale atravessa por ti. Sabe onde fica a dor de um coração ferido, sabe levantar o ego caído das obras do mal, Ele sabe dar fim. Bom demais. Eu não conheço você, nem sei tua história, mas se algum problema te assola agora, fale com Jesus, fale com Jesus. Se a escuridão da angústia tomou tua estrada, você faz de tudo, luta e não ver nada. Ele é a luz, Ele é a luz. Pode pedir que Ele está aqui, pode chorar que Ele vai consolar. Ele entende teu pranto e atende. Pode acreditar, pode estender sua mão para o céu. Ele é, aleluia. Impossível se torna possível para te abençoar. Vamos cantar. Só Jesus para te ajudar. Pode pedir que Ele
está aqui. Pode chorar, que Ele vai consolar. Ele entende o teu pranto e atende. Pode acreditar. Pode estender sua mão para o céu. Ele é amigo, Ele é justo e fiel. Faz do impossível, se torna possível para te abençoar. Jesus passeia nesse lugar. Ele quebra o jugo. Ele passeia aqui nesse lugar. Ele passeia nesse lugar. Amém. Aleluia! Aleluia! Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Senhor Deus e Pai, nós te adoramos por essa noite. Te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Te louvamos, ó Deus, pela tua intervenção, por vidas libertas, pela exaltação do nome de Jesus Cristo, teu Filho. Te agradecemos, Senhor. Vá conosco para os nossos lares. Despeça-nos debaixo da tua paz. Proteja-nos, Senhor, contra toda a força do mal. Que possamos continuar te servindo com fidelidade até o grande dia do arrebatamento. Nós te pedimos, ó Deus, e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Estenda as mãos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo seja com cada um de nós, e todos digam amém. Canta um